Vamos recomeçar, pessoal. Nós terminamos, então, no nosso primeiro tempo, terminamos tutela provisória, e agora nós vamos centrar fogo agora em intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros, para quem não lembra, é aquela primeira parte, está lá na parte geral do CPC, e que tem alta incidência junto lá, faz parte do capítulo do sujeito das relações processuais. E tem alta incidência na prova de primeira fase. De processo civil também, assim como tutela provisória, e é um assunto, intervenção terceira é um assunto que cai não só em processo civil, como também em outras disciplinas, como direito tributário, de forma subsidiária cai lá no trabalho e processo do trabalho, consumidor também. Então, é um assunto que, além de processo civil, irradia para os outros, para as outras disciplinas da prova, nossa prova de primeira fase. Então, só relembrar. Vamos relembrar o que é intervenção de terceiro. Bem simples, artigo 119 até o 138, que é. O que é a intervenção de terceiro, gente? Relembrando, todo mundo, vocês já sabem, né? Todo mundo sabe, nosso processo sempre tem autor e réu, né? Temos lá o polo passivo, o polo ativo e o polo passivo. Autor e réu nas ações, na relação processual. Ok. Acontece que, muitas vezes, nós temos a figura, aparece um terceiro que vem integrar esse processo. E quando esse terceiro precisa integrar o processo, nós passamos a ter, então, a figura da intervenção de terceiro, que é um terceiro vem participar do processo. Vamos ter inúmeras situações onde o processo, por exemplo, começa com autor e réu, João contra Maria, ou Maria contra o João, né? Autor e réu, e no deslinde do processo aparece o José, ou aparece a Chiquinha, e ela vem integrar o processo. Ela vem ou ela é convidada, né? Ela vem ou é convidada a participar ou intimada a participar. Mas, de alguma forma, não importa se provocada ou espontânea, ela vem participar do processo. Não, é intervenção de terceiro. Tudo é intervenção de terceiro aqui, tá? A gente vai falar de um a um de cada um deles, tá? Estamos só conceituando o que é intervenção de terceiro ainda. Então, intervenção de terceiros esse terceiro vem participar do processo. Ele originalmente não estava no processo, mas de forma espontânea ou de forma provocada, ele vem participar do processo. Então, a gente vai falar quais são as situações. Então, nada mais é que, quando alguém ingressa como parte ou coadjuvante da parte, né, no caso do assistente, em um processo pendente. Esse terceiro, né, que deve ser juridicamente interessado, ele é estranho à relação processual estabelecida entre autor e réu. É isso que eu disse. Nós temos uma ação autor João, ré Maria, são os dois. Por um motivo, de forma espontânea ou provocada, o José vem participar do processo. Seja para ajudar o João ou ajudar a Maria, que no caso aí o intuito de ajuda é a famosa assistência, ou qualquer outra forma de intervenção de terceiro, esse terceiro vem participar de um processo que ele originalmente não faz parte. Só lembrar que nós temos lá, nós temos situações que, eu não vou falar na aula, né, sobre litisconsórcio, nós temos aquelas situações que o terceiro entra e, ao entrar, ele forma um litisconsórcio. Vocês estão a lembrar disso, né? Por exemplo, no caso do assistente. O assistente, ele está lá, ele de forma voluntária vem, assistente simples, ele só quer ajudar o autor. Ele, ao integrar, aquele processo iniciou com uma parte no polo ativo e uma parte no polo passivo. Com a integração do assistente no polo ativo para ajudar o autor, nós passamos a ter o autor e o seu assistente formam um litisconsórciozinho, duas partes no polo ativo, ou duas partes ou mais partes no polo passivo. Tá? Só para lembrar, intervenção de terceiro, se ela acontecer, vai acabar formando litisconsórcio. Beleza? Ou seja, para quem não lembra, litisconsórcio, pluralidade de partes, seja no polo ativo, seja no polo passivo da ação judicial. Então, vamos lá. Qual que é o fundamento de intervenção de terceiros? O fundamento nada mais é do que um vínculo entre o terceiro, a existência desse vínculo entre o terceiro, o objeto litigioso, ou seja, aquele objeto que está sendo discutido no processo, e a relação em juízo. O terceiro sempre tem que ter interesse, tem que demonstrar o seu interesse jurídico, tá? Ele tem que demonstrar efetivamente o interesse jurídico.
Ele tem que trazer, para ele ser admitida a integração dele no processo, ele tem que demonstrar o seu interesse jurídico. Relembrando aqui que é importante saber disso, tá, gente? Intervenção de terceiros. Cabe do juizado especial? Como regra, lá no artigo 10 da Lei 9.099, não cabe intervenção de terceiros no juizado especial. O que cabe lá? Exceção. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Está onde? Se você procurar lá na lei do juizado especial, não tem nada. Lá fala que não cabe. Artigo 1062 da lei. Oi. E quando acontece no juizado especial? Que acontece em casos, na verdade, práticos, né? Uhum. De a pessoa entrar contra uma loja, mas o defeito deveria ser contra a fábrica, daí chama a fábrica. Na questão prática acontece, ou até mesmo do fiador. Quando está devendo alguma coisa e chama seu fiador. Estão chamando? Está admitindo? Sim. Aí. Quando deve condomínio. Está devendo condomínio, tem um fiador, eles estão chamando o fiador também. Não, mas ele já inicia a ação. Não. Estão chamando, não pode. Eu vou Só se a jurisprudência evoluiu. A regra, texto da lei, não pode. Não sei, agora a prática do juizado especial, eu, por exemplo, não vi. O que é possível, sempre acontece, o devedor do condomínio, uma ação contra o condomínio ou garantia. Às vezes o autor já coloca o vendedor e o fabricante junto. Já começa com o litisconsórcio, de responsabilidade solidária. Beleza. Agora, começa só com o causador do acidente. E ele quer denunciar a lide. Depois que chega lá na fase da contestação, denunciar a lide, a seguradora, não pode. Artigo 10 está expresso lá. Agora, confesso para vocês que eu não olhei a jurisprudência atualizada, como é que está o posicionamento das turmas recursais aqui do Mato Grosso, no nosso estado e em outras turmas recursais. Mas a regra da lei não cabe juizados especiais. Só cabe desconsideração da personalidade jurídica, que está lá no artigo 1062 do CPC, dispositivo expresso, e nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, constitucional de novo, não cabe também, só cabe o amicus curiae, que nós vamos falar aqui agora, que já caiu na prova de constitucional, mas não caiu na prova de processo civil. Então, só relembrando, intervenção de terceiro o terceiro que demonstra seu interesse no processo, vem participar do processo, formando um litisconsórcio. Fundamento, ele tem que ter um vínculo do terceiro com o objeto disputado no processo e o seu interesse demonstrado. Não cabe no juizado especial, como regra do artigo 10, cabendo somente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que tem fundamento lá no artigo 1062 do CPC, e nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, cabe só o amigos da corte, o amicus curiae, que é aquela pessoa ou entidade que ajuda o tribunal. Quais são as modalidades de intervenção de terceiro? Só relembrar. Nós temos assistência simples ou desconsorcial, temos denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae ou chamado também amigo da corte. Notinha, que apesar de já ser antiguinha, mas vou relembrar, oposição não é mais intervenção de terceiros e nem a nomeação à autoria. Oposição hoje, atualmente, é procedimento especial, que nós vamos ver se a gente consegue falar no final do dia hoje, sobre procedimento especial, e nomeação à autoria não é mais nada, é uma fase preliminar, é uma fase da contestação. Então, oposição, no código anterior, oposição e nomeação à autoria era intervenção de terceiros. E tem algumas questões ainda que confundem o aluno, trazendo um como o outro, como se fosse intervenção de terceiros e não são mais. Então, atualmente são assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e amigos da corte. Oposição é procedimento especial, não é mais intervenção, e nomeação à autoria é um requerimento na fase da contestação, obrigação do réu nomear o autor. Beleza? Lembrar, esquecendo aqui. Muito bem. Já vamos começar com questão já. Que pós-intervalo sempre dá uma baixadinha na moral, né? Então já vamos começar com a questão já lá de 2016. Bem simples. Quem errar leva cascudo, hein? Tá fácil essa. Lucas foi citado
para apresentar defesa em ação de indenização por danos materiais, em razão de acidente de veículo. Contudo, o proprietário e o condutor do veículo que causou o acidente era Cláudio, seu primo, com quem Lucas havia pego uma carona. Lucas, em contestação, deverá: a. Requerer a alteração do sujeito passivo, indicando Cláudio como réu. B. Requerer que Cláudio seja admitido na condição de assistente litisconsorcial. C. Denunciar Cláudio à lide. E D. Requerer o chamamento de Cláudio ao processo. A, B, C ou D? Eu já disse a resposta aqui já agora, no primeiro slide. A, B, C ou D? Vamos lá de novo? Lucas foi citado para apresentar defesa em ação de indenização por danos materiais, em razão de acidente de veículo. Contudo, o proprietário e condutor do veículo que causou o acidente era Cláudio, seu primo, com quem Lucas havia pego uma carona. Lucas, em contestação, deverá. Ó a falta de atenção, vamos lá. Prestar atenção agora, vamos lá. A. Requerer a alteração do sujeito passivo, indicando Cláudio como réu. B. Requerer que Cláudio seja admitido na condição de assistente litisconsorcial. C. Denunciar Cláudio à lide. E D. Requerer o chamamento de Cláudio ao processo. Ah, leitura com atenção clareou agora, né? Ah, muito bem. Eu tinha acabado de falar aqui, ó. Era só para ver. Resposta, letra A, é a certa. Requerer a alteração do sujeito passivo indicando Cláudio como réu. Por quê? Por quê? Nomeação, autoria. Aqui, Lucas. Olha só, nomeação, autoria não é mais intervenção de terceiro. Acabei de dizer para vocês, então, nomeação, autoria está na contestação, tem que acontecer. Lucas estava dirigindo o carro? Não estava. É proprietário do carro? Também não. O que ele tem que a ver com a ação indenizatória? Nada. A questão é bem clara, ele estava pegando carona. O carona não influi na diferença, no acidente, na direção do carro, né? A não ser que o carro seja, se estivesse falando que o carro fosse de autoescola, aí você até poderia falar porque tem comando, mas não é o caso. Então, nós estamos falando, Lucas, o que o Lucas tem que fazer na contestação? Nomeação, autoria. Não, eu não tenho que responder essa ação, eu sou parte legítima. A parte legítima é Cláudio, porque ele, além disso, era ele que estava dirigindo e era o proprietário do carro. Letra A. Não era nem B, nem C. Eu ouvi alguém sobrando aí, o D. Letra D. Não. Só para relembrar, já antecipando. Denunciação à lide, você sempre quando fala de denunciação da lide, uma das principais funções da denunciação da lide é a garantia. Olha, só lembrar do lojista e do fabricante. Cara, o problema aconteceu por causa do defeito no produto do fabricante. Responsabilidade solidária entre o lojista e o fabricante. Mas entre os dois, quem que responde? Quem vende ou quem fabricou? Não. Entre os dois. Não, olha só. Consumidor versus vendedor e fabricante. Pouco importa para o consumidor. Ok. Agora, entre os dois, quem fabricou? Então, se o consumidor ajuiza a ação só contra o vendedor, quem que garante o produto? O fabricante. Então, quando eu tenho a função garantia, eu falo denunciação à lide. Olha, eu vou levar pau do consumidor, só que, ó, se eu levar lá, você vem aqui, ó. Economia processual, já chamo ele para integrar aqui. É só você lembrar dos carros de defeito de veículo, por exemplo, que acontece, é mais comum. Chamamento ao processo, só para relembrar, nós temos lá quando eu tenho aquela coisa que nenhum de vocês são doidos de fazer. Alguém aqui gosta de ser avalista? Fiador? Você tem cara que já fez avalista para a mamãe, para a titia. Para a vovó. Aquele tio seu que tem 15 anos que você não vê, te ligou um dia. Oi, sobrinha, que saudade. Lembra de mim? Então, sabe o que é, sobrinha? Eu estava querendo comprar aqui uma Mercedes. Você não quer ser minha avalista? Eu corto meu pescoço, mas não conto. Muito bem. É só para lembrar aqui, né? E a assistência litisconsorcial é o interesse que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, gabarito, letra A, artigo 337. Está lá na parte de contestação. Incube ao réu, antes de decidir o mérito, alegar
eu coloquei um aqui, não deveria. É o 10 lá, ó, o 11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. 339. Agora sim. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Perfeito aqui? É nomeação de autoria, não é mais intervenção de terceiro. Questãozinha, acabei de falar para vocês, caiu lá em 2016. Seguindo, então vamos falar de assistência. Ótimo, gente. Assistência ainda não caiu no OAB. Beleza? Não caiu nenhuma questão de assistência ainda de forma direta. Então, importante ficar sabendo, porque o assunto intervenção de terceiros é um dos assuntos preferidos da FGV e, dentre eles, a assistência ainda não foi cobrada. Então, o que nós temos que lembrar de assistência? Sempre, o assistente é aquele que quer colaborar, ajudar o seu colega no processo. Bem simples. Nós temos dois tipos. Nós vamos ter assistência simples e assistência litisconsorcial. O assistente, então, é esse terceiro que ele vem no processo para prestar colaboração para uma das partes. Ele quer ajudar. Ele quer ajudar. É simples. Ele quer ajudar. O simples, nós vamos ter a diferença, né? Vamos falar, quais são os pressupostos, então? A existência de uma relação jurídica entre uma das partes do processo e o terceiro assistente. Aqui, por exemplo, nós vamos falar de um exemplo bem simples, já daqui a pouquinho, que é um exemplo, sublocatário, contrato de locação. Nós temos o locatário e ele subloca para um terceiro. Eventualmente, uma discussão sobre aquele imóvel, o terceiro vai querer ajudar, sim ou não? Sim. E depende da situação, ele tem que ajudar sob pena dele ser atingido, e dele ser atingido pela decisão judicial. Então, na assistência, sempre vai ser aquela situação que um terceiro quer ajudar, quer colaborar com uma das partes. Bem tranquilo, bem fácil, só se cair na questão da prova domingo que vem, só você vê a narrativa. A narrativa fala de João José e aparece Maria lá narrando que quer prestar colaboração. Aí você vai ter que ver se a colaboração é simples ou litisconsorcial, que a gente já vai explicar já já. Mas tem que ter essa relação jurídica aqui, ó, de uma das partes com esse terceiro. João José, autor e réu, e Maria quer ajudar. Ela tem que demonstrar uma relação jurídica com esse terceiro. Fácil, né? Além disso, tem que ter a possibilidade da sentença influir nessa relação jurídica, certo? A sentença desse processo, João versus José, Maria quer ajudar uma das partes, esse processo tem que, a sentença influir de alguma forma na relação do terceiro, desse terceiro que quer ajudar. Ok, são dois tipos. Nós temos assistência simples, que é aquela que a parte, ou aquele que quer ajudar, o terceiro, ele tem um interesse jurídico indireto, e esse interesse jurídico indireto pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Vamos pegar só o caso de imóvel para ficar fácil. João é o dono do imóvel, que está sendo alugado. José é o locatário. A dona Maria é vizinha lá do apartamento. E ela tem uma ação de despejo de João contra José, e a vizinha, não, tem que expulsar José mesmo, ele é um péssimo vizinho. Ele é solteiro, toda sexta e sábado é uma mulherada que entra aqui, o apartamento está parecendo um cabaré, é festa, é som alto, já reclamei, etc, etc, etc. Ela tem interesse? Mas é interesse direto? Ela só quer ajudar o José porque ela quer tirar aquele vizinho que incomoda lá. O interesse jurídico é indireto. É indireto. Ela não tem um direito, mas ela quer colaborar. Ela quer, uma boa palavra, é o famoso intrometido, que quer entrar no problema dos outros, né? Acontece, gente, e muito. Tem um interesse jurídico indireto. Ela tem interesse jurídico. Qual que é? O paz e o sossego dela. Ela considera que o vizinho é inconveniente, por essas razões que eu falei para vocês, né? Ela tem filhos, tem filhas, etc. Acha que a convivência é ruim, som, não dorme direito. Com certeza, se eu perguntar aqui, vocês vão ter um ou outro vizinho desse jeito, né? Deve ter, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Eu tenho uma vizinha desse jeito. Minha filha reclama da vizinha, porque tem o mesmo nome, só que a minha vizinha é louca, grita o nome da filha dela direto, que é pequena. Minha filha está dormindo, acorda, ou achando que está chamando ela. Vamos lá. Então, a assistência simples, nós temos um interesse jurídico indireto. E temos a assistência litisconsorcial, que eu considero mais importante. A assistência simples, o interesse é indireto. A litisconsorcial, o interesse jurídico é direto. Dá um exemplo, professor, bem simples.
Vamos voltar para a locação. Agora vamos pegar o seguinte. Dona Aline tem uma casa lá no CPA. Vamos pegar o CPA, que o CPA é grande, né? Dona Aline tem uma casa lá no CPA. CPA 1, casa gigante, tem um terreno antigo, grande, 300 metros de terreno. Ótimo, beleza. A casa... Tem uma casa na frente, sobrou muito de frente, ela falou assim, bom, rapaz, esse negócio de advogado tá difícil, vou abrir um salão de beleza que está dando dinheiro. Ela monta lá na frente da casa dela uma meia aguinha lá, com um banheirinho, uma salinha de atendimento, e uma recepção e uma sala de atendimento, beleza? Ok. Aí ela descobriu, depois de começar a trabalhar, que a freguesia caindo, que esse negócio de cuidar de beleza não é comigo, não. Mas está lá na casa dela. Aí ela falou, quer saber de uma coisa, vou mudar daqui. A advocacia voltou a ficar bom, comprei um apartamento lá de R$1 milhão aqui na Avenida do CPA, ótimo. Vou alugar a casa. Aluga a casa lá para a Dona Maria, beleza? Dona Maria está morando na casa, que beleza. Alugou tudo. Dona Maria falou, rapaz, não vou fazer nada com esse trem. Chega lá a Chiquinha, rapaz, eu estou querendo abrir um salão, certinho aqui, essa casa está certinho, no meio do CPA aqui, perfeito para mim abrir um salão. Você aluga para mim? A Aline, Dona Maria e a Chiquinha. Dona Chiquinha para a Maria. A Maria falou, não, putz, cara, vou alugar, vou sublocar, sim, ó, eu alugo isso aqui da Aline. Né? A Aline falou assim, não, perfeito, não, pode sublocar. Dona Maria já vai ajudar a pagar o aluguel dela, Dona Maria é mala, o aluguel para a Aline é 1.500, ela cobra 2.000 da sublocatária, né? Ainda sobra uma beirinha, ótimo, beleza, tudo certo aí, concorda comigo? Estão acompanhando o exercício? O exemplo? Ótimo, muito bem. Perfeito, vamos colocar aqui então, para ficar até facilzinho, para não dar confusão, né? Nós estamos aqui, a Dona Aline, aqui Dona Maria e aqui Dona Chiquinha. Opa, faltou um H. Chiquinha é a terceira aqui, ó, na relação, beleza? Ótimo. Vamos pôr aqui assim, só para sacanear aqui, ó. Muito bem, perfeito. A Chiquinha paga 2.000 de aluguel para a Dona Maria, que por sua vez devia pagar 1.500 para a Aline. Tudo certo, né? O que geralmente acontece nesses BO? Dona Maria, vocês já viram que ela é meio esperta, né? Pois é, aí ela começa a falar o seguinte, a 1.500 está muito, vou atrasar esse mês. Ela vai lá e não recebeu os 2.000 da Chiquinha e não pagou a Aline um mês. Quer saber de uma coisa? Quase não tem gente que faz isso, né? Vou pagar o aluguel nada, eu vou viajar. Vou reservar lá no Malaí, 3 dias lá no Malaí, vou ficar de boa. A Aline é rica, não precisa desse dinheiro. Comum isso, né? Ótimo. Vai 1 mês, vai 2 meses, vai 3 meses. A Aline resolve fazer o quê? Despejo. Ótimo. Despejo. Concorda comigo? Despejinho. Quem é que vai embora nesse despejo? Juiz da liminar. Quem é que vai embora? Originalmente. E quem vai embora junto? Chiquinha. A decisão aqui nós temos um litisconsórcio. Não, inicialmente não temos, né? Inicialmente não temos. Podemos ter se Chiquinha entrar, que é o exemplo aqui, ó. Mas vocês já viram que Chiquinha tem interesse indireto ou direto? Direto. A sentença aqui, se procedente, vai mandar a Maria embora e ela vai embora junto. Então aqui ela tem um interesse direto no processo. Ela pode exercer o direito dela de forma litisconsorcial. Ela pode exercer o direito dela de forma direta, ela entrando com uma ação querendo fazer o aluguel em nome dela e não mais da Maria, por exemplo, uma ação ordinária dela contra a Aline direto, né, que é menos comum, ou ela pode vir aqui e falar, olha, eu quero entrar no processo como assistente, porque eu vou ser atingida de forma direta, porque a decisão no despejo aqui de Maria leva ela junto para o buraco. E por suas razões comerciais, o imóvel é no centro do CPA, a clientela está boa, ela não quer perder aquele local. Então, ela vai defender o interesse jurídico, ela vai entrar como assistente de Maria no processo. E o que ela vai trazer aqui? Só para alongar o exemplo, o que ela vai trazer aqui no processo? Não, eu estou em dia, eu sou uma boa sublocatária. Está aqui os recibos, inclusive eu pago até mais do que esse aluguel, estou pagando 2.000 todo mês, né, para Maria, não sei porque ela não te pagou, mas eu quero. Então, determino eu aqui no meu defesa do meu interesse, despeja Maria e eu fico no imóvel, no lugar. Entenderam aí, gente? Aqui, então, olha só,
Aqui, na assistência litisconsorcial, nós temos o interesse jurídico direto. Beleza? Beleza? E no litisconsorcial, o assistente pode manejar ação própria ou entrar como assistente litisconsorcial. O nome é litisconsorcial porque ele forma um litisconsórcio ali mesmo de defesa de interesse, de interesse jurídico próprio. Ótimo. Lembrando lá, assistência não cabe no juizado especial. Beleza? 2. Se o revel, sendo o revel o réu original, né, ou de qualquer outro modo omisso, o assistido, que no caso é Maria, por exemplo, Maria é citada e não apresenta contestação. Dona Chiquinha pode entrar se transformar em substituto processual. Está lá no 121, parágrafo único, tá? Se ele for revel ou omisso no processo, a Chiquinha, nosso exemplo ali, fica como substituto processual, podendo apresentar sua contestação, etc., e todos requerer meios de prova, etc. Beleza? Até quando pode ser admitido o assistente no processo? Até o trânsito em julgado da sentença. No segundo grau, só para ficar esperto, tá? No segundo grau, a assistência se chama recurso de terceiro prejudicado, está lá no artigo 996. Se cair isso aqui na sua prova, é porque a FGV está querendo... Nunca caiu, tá, gente? Aliás, a assistência como um todo não caiu ainda, né? Então, e isso aqui menos ainda. Então, se cair isso aqui, meu irmão, é porque a FGV quer te ver pelas costas, né? Mas hoje, depois da aula de hoje, pode vir a FGV, que meus aluninhos não vão errar essa aqui. Vamos lá. Efeitos da intervenção assistência. Quais são os efeitos? Se nós tivermos falando de assistência simples, tá? Meramente complementar. Não podendo, o assistente ele não pode ir de encontro à opção processual do assistido. Na assistência simples, o assistente não tem interesse jurídico direto. O interesse jurídico dele é indireto. O que significa isso? Se o assistido, lembrando, quem é o assistido, no caso aqui, só para ficar claro, o assistido ali é a Maria. O assistente é Chiquinha. Então, voltando aqui, na assistência simples, Chiquinha, se Maria fala que quer fazer X, Chiquinha não pode ir contra. Na assistência litisconsorcial, não. Chiquinha pode fazer qualquer ato processual sem nenhuma subordinação com Maria. Por quê? Porque agora ela tem interesse jurídico direto. E, no caso aqui, o interesse jurídico direto dela, inclusive, confronta com o de quem ela está sendo assistente. Está claro isso? Belezinha? Ótimo. Não caiu na prova da ordem ainda. Então, vamos comentar. Tem mais coisas que nós poderíamos comentar, mas só o básico por questão de tempo, tá? Denunciação da lide, gente. Vamos lá. Denunciação da lide. O que é a denunciação da lide? Nada mais é que ação regressiva que pode ser proposta tanto pelo autor como pelo réu, com o objetivo de, falei para vocês, mas logo no início, garantir a indenização do denunciante caso perda a demanda. Trate no instituto típico de processo de conhecimento, não sendo possível no processo de execução e nas medidas que envolvam a relação de consumo. Né? Vamos lá. Denunciação da lide. Quero garantia. Garantia de indenização caso eu perca a demanda. É uma ação regressiva. Qual que é a diferença? A diferença é que é um instituto que visa aquele princípio de processo civil e economia processual. Eu não preciso perder a ação para depois entrar com uma ação regressiva. Eu já faço isso na mesma ação. Né? Dentro da mesma ação, eu entro com essa ação regressiva dentro da mesma relação jurídica, para garantir caso eu perca eu tenho que indenizar o autor, eu já me garanto no mesmo processo, o juiz já vai decidir estabelecendo a responsabilidade de cada um. Beleza, está lá no 125, quais são as hipóteses de admissibilidade? Lá no artigo 125, quais são as hipóteses de admissibilidade? Está claro lá, ó. 1. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante. Eu tenho um vendedor,
e este domínio desta coisa foi dado ao denunciante. O vendedor de imóvel, aqui é o caso especificadamente, tá? De coisa, tá? Geralmente acontece em imóvel, né? Você compra uma coisa de alguém e esse alguém foi transferido para alguém, para aquela pessoa que faz a denúncia. Inciso 2, aliás, a fim de que se possa exercer os direitos que da evicção lhe resulta. Aqui, lá, direito civil, estava esquecendo de comentar. Vocês lembram o que é evicção, né? Direito civil, evicção, direito das coisas. Lembram de evicção? Quando você perde uma coisa em razão, você está disputando lá a propriedade de alguém, você perdeu por evicção aquela propriedade, e aí você tem os direitos da evicção. Seria basicamente se você compra uma casa de alguém, você achou que aquela casa era dessa pessoa, não é. Essa pessoa vendeu para o terceiro e você quer restituição e sofreu evicção. Sofrendo evicção, ao entrar com a ação, você, que é o alienante é o último, né? Você tem que denunciar a lide para garantir de quem você comprou. Você, comprei de A, entendeu? Comprei de A, que comprou de B. Esse A de quem eu comprei perdeu por causa da evicção com o outro. E você comprou dele. Você tem que denunciar ele. Entendeu? Não caiu ainda. O 2. Mas lá em direito civil, né? Em direito civil, tá? Não aqui em processo civil. Beleza? 2. Aquele que é o caso mais comum. É este aqui, tá? O 2. O 2 é o que mais comum. Aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Esse é o mais comum. Por lei ou pelo contrato. Avalista não, aí a avalista é outro, tá? Aqui por lei o contrato. Deu um exemplozinho aqui, a loja com o fabricante. Eles têm um contrato de fornecimento. Ok? São as duas hipóteses de admissibilidade da intervenção em terceiro e denunciação da lide. 1, efeitos da evicção. 2, garantia por lei ou por contrato de indenização. Quais são as características, gente? Rapidão. Letra A, primeira delas. Deferida a denunciação, o juiz terá que julgar duas demandas. Tá? São duas demandas. O juiz tem que julgar a ação principal e a denunciação da lide. Ele tem que julgar as duas. São duas demandas dentro do mesmo processo, tá? Então, vamos lá. Vou pegar bem simples. Garantia. O cara comprou um carro, o cara foi lá na Mercedes-Benz e comprou uma Mercedes. Top de linha. Ótimo. Tem vários casos. Se você botar no Google aí, você vai achar vários casos desses. Ótimo. Beleza. O cara rico, ganhou dinheiro na Mega Sena. Teve ganhador ontem aqui, Loto Fácil, aqui em Cuiabá, no estado. Ele ganhou, não, agora eu vou me presentear. Vou lá na Mercedes, tiro um carro. Pá. Ele é premiado com esse carro. Veio o carro com defeito de fábrica. Ele entra com ação contra, vamos supor que ele entrou com ação só contra o lojista. Ok? Ótimo. O lojista, ele levou o carro lá na manutenção da loja, da Mercedes-Benz, reconheceu que o defeito não foi um defeito esporádico, foi um defeito de fabricação. Ele tem um contrato de fornecimento, em alguns casos até de exclusividade, né? Com a fábrica. Concorda comigo? Ótimo, muito bem. Nós temos o inciso 2, ele tem uma obrigação pelo contrato. Ótimo. Ele é acionado sozinho. Se ele perder, quem que vai pagar? Só ele. Mas ele tem um contrato lá com a fábrica. E o defeito é de fábrica, não é defeito dele. Não foi defeito de uma manutenção. Vamos supor que o carro seja novinho, que igual alguns casos acontece. Ele tem que denunciar a lide, o fabricante, Mercedes-Benz do Brasil. Ao denunciar a lide, nós temos duas demandas. Deixa eu apagar aqui. Não, vou colocar do lado aqui. Nós temos duas demandas. Vamos colocar aqui o João e a garagem, tá? Aqui nós temos a Mercedes-Benz. A primeira demanda está aqui, ó. Certo? A segunda demanda está aqui, ó. Ok? Vamos entender isso. Primeira demanda, João versus garagem. Olha, loja de carro. Ninguém tem dúvida aqui, todo mundo já está fera de consumidor, já sabe que para o João pouco importa. Vai ter que dar outro carro ou o dinheiro para ir de volta. Beleza?
ou abatimento proporcional do preço, enfim. A solução para nós aqui pouco importa. O que nos importa aqui é o seguinte, nós vamos ter uma decisão judicial aqui. Só que aqui nós temos uma relação, uma sub-relação de garantia. O lojista com a fabricante do carro. Esta aqui é uma demanda. O juiz, conforme nós acabamos de colocar ali, ó, o juiz, ele tem que julgar duas demandas. Ele vai julgar a garagem restituindo o João e ele já vai definir a segunda demanda, que é: Mercedes-Benz, você deve ou não deve indenizar? Você deve ou não deve se responsabilizar perante aqui? Na mesma sentença. Ó, o processo é um só. Entrei com a ação contra a garagem. João entrou a ação contra a garagem. Ok, perfeito. A garagem responde e fala assim, olha, beleza, eu vou denunciar. O defeito é de fábrica. Não foi defeito de prestação de serviços aqui da minha loja. O carro já veio com defeito. Vamos, por exemplo, deu um pau no ar-condicionado do carro. Em Cuiabá, ar-condicionado não é luxo. Necessidade, ótimo. Faz assim, o defeito que deu na fábrica, o defeito que deu no ar-condicionado é de fábrica. Por quê? Porque eu, lá na manutenção, o meu mecânico trocou o produto e o produto, coloquei outro e queimou do mesmo jeito. O carro está com um sério problema elétrico de fabricação. Ele denuncia a Mercedes-Benz. Então, a garagem vai responder para o João e a Mercedes-Benz vai responder para a garagem aqui nessa relação jurídica. O juiz, ele vai decidir isso aqui de uma vez só. Ó, vocês têm que pagar o João. E ó, MB, Mercedes-Benz, verifiquei depois de prova de perícia tal que de fato há um defeito de fabricação, condeno os dois, mas já na mesma sentença já coloca, Mercedes-Benz, você é responsável. Entendeu? E já resolve tudo numa única relação processual, num único processo resolve. Porque são duas demandas dentro de um processo. Está claro aí? Ficou claro? Ficou melhor agora? Muito bem. Hã? Com duas pauladas. Letra B. Há uma relação de prejudicialidade entre a demanda da ação principal e a lide secundária. C. O contrato do seguro. No caso do contrato de seguro, gente, reconhecida a obrigação da seguradora, ela pode ser condenada a pagar diretamente, desde que a ação tenha sido proposta contra ela e o segurado. Olha só, no caso de seguro, nós temos uma súmula 537, tá? Específico. Se o segurado, né, entra, se ele, o autor, vamos pegar outro exemplinho para ficar fácil e não dar confusão em vocês. O autor, né, vamos colocar A, entra contra B, e aqui a seguradora, beleza? Denunciação da lei de novo. Se o juiz assim decidir, ele já condena e fala para a seguradora pagar direto. Beleza? Pagar direto. É um caso específico para a seguradora. Hã? Não. Não, quem é o segurado é essa. É o B. Sim, exatamente. Aí o juiz pode determinar aqui nessa denunciação da lide direto para pagar A direto. E não pagar B para depois B pagar A. Perfeito? O juiz pode resolver isso direto nesse processo judicial. Súmula 537 lá do STJ. Beleza, gente? Vamos lá. Em negrito, não obrigatoriedade da denunciação da lide. Olha só. Esse não entre parênteses, né? Se não denunciar a lide, pode entrar com ação de regresso autônoma. Isso está no artigo 125. Então, não é obrigatório, isso está no 125.2, eu não coloquei artigo, mas vamos ler rapidinho aqui, ó. Não é obrigatório a denunciação da lide. Se não denunciar a lide, pode entrar com ação de regresso autônoma. Está no 125.2, que fala bem aqui assim, ó. Admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação da lide, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Beleza, vamos lá. Já tem questãozinha aqui na cola aqui para a gente já responder. Exame 24 de 2017. Vamos lá. Vamos lá. Marcos se envolveu em um acidente, abalroando a motocicleta de Bruno, em razão de não ter visto que a pista estava interditada. Bruno ajuizou em face de Marcos a ação de indenização por danos materiais, visando receber os valores necessários ao conserto da sua motocicleta.
Marcos, ao receber a citação da ação, entendeu que a responsabilidade de pagamento era da seguradora Confiança, em virtude do contrato de seguro que havia pactuado para seu veículo antes do acidente. Diante de tal situação, assinale a afirmativa correta. Marcos pode promover oposição em face de Bruno e da seguradora? B. Marcos pode promover denunciação da Lídia à seguradora? C. Marcos pode pedir a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da seguradora? Marcos pode promover o chamamento ao processo da seguradora? Essa aqui está mamão com açúcar, mamão papai ainda. Eu costumo falar assim, mamão papai com açúcar. Desce moleza. Resposta certa, letra B de bola. Artigo 125.2, que nós acabamos de falar para vocês. Né? É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, tal. 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva. O caso da seguradora. Se cair essa aqui, vocês vão acertar, né? Beleza, né? Então, avançar, que essa ficou muito fácil, muito dadinha. Eu não gosto da questãozinha fácil assim, fica parecendo que o negócio é fácil. Às vezes não é. É só essa que nós temos denunciação da lei para otimizar tempo, tá? Chamamento ao processo, gente. Chamamento ao processo é diferente de denunciação da lei. Para quem me perguntou no intervalo, oi. Sim. Na maioria dos casos, sim. Na maioria dos casos, sim. É mais pelo réu. Na maioria dos casos. Assistência. Assistência tem muito pelo autor. Assistência simples, principalmente, tem muito quando é o autor. Aliás, assistência simples e litisconsorcial tem muito pelo autor. Quer ver um exemplo? Voltando à sua assistência pelo autor, litisconsorcial. Condomínio entra com uma ação. O condomínio, prédio, entra com uma ação. Só o condomínio. Você sabe que o condomínio tem natureza, lógico, pessoa jurídica, né? A associação tem natureza jurídica diferente dos moradores. Vamos supor que estão discutindo uma questão da rua. Cada morador resolve entrar como assistente do condomínio no polo ativo, numa ação contra o município, por exemplo, ou numa ação indenizatória de alguma coisa que aconteceu. Cada morador pode entrar como assistente. Perfeito? Seja simples ou seja litisconsorcial, depende da situação. No polo passivo, mesma coisa. O condomínio é acionado por responsabilidade. Se o condomínio for condenado, quem que vai pagar? Todos os moradores, eles fazem parte do condomínio. Então, o morador ele pode também ser assistente litisconsorcial, no polo ativo ou no polo passivo. Beleza? Agora, os demais aqui, geralmente é o réu. Vamos lá. Chamamento ao processo é diferente de denunciação da lide, que é diferente de assistência. Chamamento ao processo. O objetivo é a inclusão do devedor. Para quem perguntou, quem me falou que errou a questão mesmo? Esses dias? Né? Ó, o objetivo é a inclusão do devedor ou dos coobrigados pela dívida. São os chamados para integrar o polo passivo da relação processual já existente, a fim de que o juiz declare na mesma sentença a responsabilidade de cada um. Chamamento do processo, então, gente, só vamos ter a figura do devedor e dos coobrigados pela dívida. Por exemplo, a nossa colega ali, que é fiadora do tio sumido, que mora lá em Fortaleza. É chamamento ao processo. Não vai ser denunciação da lide nem assistência. Vamos lá. Quais são as hipóteses? Lá no artigo 130. Está reproduzido aqui. Quais são as hipóteses de chamamento ao processo? Está lá eles aqui. Ó. Primeiro, do afiançado na ação em que o fiador for réu. Lembrem que aqui nós temos fiador, gente. Está gravando, né? Esqueci. Se tivesse sem gravar. O fiador é aquele que sempre toma na tarraqueta. Ficou bom, né, Rodolfo? A tarraqueta ficou melhor, né? Então, o fiador é aquele que toma na tarraqueta. O fiador não ganha nada de bom de ninguém. Não seja, se aparecer aquele parente antigo que nunca apareceu na sua casa, aquele amigo, geralmente é amigo, né? Aquele amigo seu lá da primeira série do primeiro grau, sumiu. De repente ele aparece lá no Facebook, Instagram, no Zap. Oi, sumido. E aí, irmão? Ô, amigão. É bem assim, né? Meu irmão. Ô, meu irmão, cara, lembrei de você, que saudade de você, cara, e aí, como é que tá? Pô, cara, vi sua foto, você tá bombadão, olha, você tá top, hein, menina? Aí a amiga, quando é mulher, já fala, oi, amiga, né?
faz aquele gestinho com a língua e chama de amiga, né? Você tá sumida, amiga, tal, papapá, papapá, parará, parará. Então, amiga, sabe o que é? Então, você viu aquela promoção lá do iPhone? Então, agora a Apple está vendendo o iPhone agora em 20 parcelas para quem quiser comprar no crediário. Mas eu estou precisando e lembrei de você. Você podia ser minha fiadora lá. O que você acha, amiga? Tem 15 anos que ela não fala com você. Desde a primeira série, aí agora apareceu do nada. Aí você trouxa, que a palavra é essa, né? Que isso, amiga? Lógico que eu vou quebrar galho, não sei o quê. Vence a primeira parcela, você manda o WhatsApp, só aparece uma barrinha. Aí você manda o segundo WhatsApp e nem aparece mais a foto, tá bloqueado, né? Aí você vai lá para o Facebook, ela não paga ninguém, papai. Você vai responder uma ação de dano moral ainda por cima, além de difamação ou injúria, dependendo da situação. Né? Bem assim, né? Então, pelo amor de Deus, se aparecer essa amiga, esse amigo aí de antigamente, que nunca mais viu, com esse papinho aí, ó, oi, sumido, me ajuda, não sei o quê. Faz igual um amigo meu. Já conto essa história na graduação direto. Tem um amigo meu que o nome dele, ele deixa o nome dele sujo de propósito. Porque os parentes dele têm um costume, ele na família tem uma maior condição financeira, os parentes têm costume, toda hora aparece um parente desse sumido, pedindo, não sei o que, rapaz. Aí ele faz o seguinte, para ele não queimar e falar não com os parentes, ficar mal, né? Ele faz o seguinte, não, eu te empresto, opa, o que precisa? Anota aí meu CPF, passa lá. É desse jeito ele. E ele vai estar assistindo a aula, ele sabe disso. Ele vai estar assistindo a aula. E ele fala, não, te empresto, o que é isso, cara? Você é meu irmão, você é meu amigo. Ele fala, você é meu irmão, você é meu amigo. Somos juntos, somos parceiro. Vamos junto. Tá aí meu CPF aqui, a tua foto, pá. Aí volta o cara, né? Desse jeito mesmo. Vou até olhar para a câmera aqui, filmando aqui para ele ver. Ó. Vou até olhar para a câmera aqui, filmando. É você mesmo, vou dar esse aqui. É você faz isso. Não vai para o céu. Muito bem. Volta lá o amigo, o parente. Ih, rapaz, não passou no cadastro. Rapaz, é que a coisa está difícil, cara. Tem uma negativação sua lá na Energisa. Pois é, rapaz. Esse mês a coisa está difícil, rapaz. Não paguei a luz. Não, rapaz, não paguei meu telefone. Meu telefone, cara. É que eu estava esperando um dinheiro. Aí o parente, cara, eu queria te ajudar, tal, mas, né? E ele sai por cima. Não sejam fiadores, gente. Principalmente se é de parente e amigo que faz tempo que você não vê. Se for de parente perto, dá na mesma. É certeza que você vai levar na tarraqueta, sendo um fiador. Então, o afiançado lá, ó, na ação em que o fiador foi. Por que acontece? Geralmente, o fiador tem mais dinheiro do que o afiançado. Aí o credor vai cobrar de quem? Ele falou assim, rapaz, eu vendi esse iPhone para essa menina. Ela, rapaz, é daquelas menininhas, vamos falar de menina só para sacanear as mulheres, né? Ela é aquela menina influencer no Instagram, entendeu? Não ganha R$1, rapaz. É estagiário, ganha R$800 de estagiário e comprou um telefone de 10 pau. Não tem um pique ruído. Né? Aí, compra o Instagram, a trouxa da amiga, aquela amiga vai lá, essa amiga já não, ela já vende maquiagem, tem loja, tal. A loja vai cobrar de quem está na merda ou da outra que tem dinheiro? Ela entra com ação só contra a fiadora. Ela pode fazer isso? Vocês já sabem que? Pode. E aí, a fiadora vai ficar feliz com isso? Jamais. Não, peraí. Você tem que cobrar primeiro lá, ó. Chama minha amiga. Oi, amiga, tem um oficial. Vou colocar você para um oficial te visitar, tá? Já que você sumiu. Beleza aí? Chamamento ao processo. Então, teve questão. E vai ter aqui. Então, chamamento ao processo, o que você tem que gravar na sua cabeça? Nós temos uma dívida para ser saldada aqui. Nós temos um devedor e os demais coobrigados. Então, se o credor acionou só o fiador chama ao processo o devedor principal. Ou tem casos em que o fiador, às vezes, tem 2, 3 fiador. O devedor é tão mala, né? Ele fez essa conversinha mole para 3 colegas. Amiga 1, amiga 2, a gente se lembra lá no ensino médio, a gente tomava sorvete todo dia juntas. Ai, que saudade, vamos tomar de novo lá no shopping? Vão. Então, amigas, vocês me ajudam? Aí vai as 3 trouxas, né? Vai as 3 trouxas ser fiadora dessa amiga mala. E ela é boa, né? Porque conseguiu convencer 3. Aí o credor vem lá e fala assim, não, é 3, né?
Não, mas eu achei a fiadora B mais bonita, ela tem mais dinheiro. Pau na fiadora B. A fiadora B o quê? Chama outras duas trouxas junto e a devedora principal. Eu não vou sozinho, não. Beleza? Ótimo. Aí depois tem a questão lá do direito civil, se pagar, subroga na dívida, mas aí é aula de direito civil. Não é nosso aqui o nosso foco. Vamos lá. Que é justamente o inciso 2 que eu já comentei na frente. Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles. Resumindo, os demais trouxas, para ficar bem divertida a aula, quem está assistindo em casa aí, né? Se você é fiador, você é trouxa. Cuidado, não caia nessa. 3. Vou cortar só essa parte depois, Rodolfo, só para colocar lá no Instagram depois, hein? Beleza? Aí depois o nego me xingar no direct, sei lá onde. No 3, dos demais devedores solidários, quando o credor exige de um ou de alguns o pagamento da dívida em comum. Aqui é aquele caso, devedores solidários. Nós temos lá 3 devedores solidários e o credor cobra só de um. Então, eu chamo ao processo os demais devedores solidários. Beleza? Tranquilo? São as 3 hipóteses aqui do artigo 130 lá do nosso Código de Processo Civil. Beleza, professor? Beleza? Vamos lá. Chamamento ao processo. Chamamento ao processo só é cabível no processo de conhecimento. Não é admitido no processo de execução. Não se aplica aos coobrigados cambiários, endosso para a circulação de títulos de crédito. Isso aqui é direito empresarial, que é a matéria que todos os alunos mais adoram, direito empresarial, né? Deus o livre, né? Então, não se aplica aos coobrigados cambiários. Ou seja, eu tenho um título e eu endosso, para quem não lembra, é título de crédito, né? Direito empresarial, para quem está assistindo, o que mais cai, um dos assuntos mais cobrados é título de crédito, e é um dos assuntos mais gostosos de se estudar, né? Endosso para a circulação de título. De endosso no título, os coobrigados não cabe chamamento ao processo. Chamamento nas ações de alimentos. Está lá no artigo 1698, é possível, tá? Chamamento na ação de alimentos, vocês lembram, né? Cri. Não. Chamamento ao processo lá no alimentos. Eu não sei se o professor conseguiu falar de alimentos ontem, se sim ou não. Vocês me informam, tiver aí. Lá na ação de alimentos pode vir na sua... Isso aqui pode cair lá em direito civil, como em processo civil. Chamamento de alimentos. Simples. Deu o exemplo aqui dos avós. Eu chamo, está lá no CPC e é posição do STJ. O vagabundo, até postei no Instagram lá, né? Brota no fórum, né? Para alegria do seu ex, né? Brota no fórum, né? Tem a modinha. Muito bem. Aí tadinha, se envolveu lá com o Joãozinho. Joãozinho mala. Fez o filhote. Sumiu no mundo, não paga. Ela entra com ação de alimentos contra o Joãozinho. Joãozinho é condenado, tem que pagar. Aí ele paga um mês, pula um ano. E aí a criança está na pendenga, na peleja. Vou acionar os avós. Lógico, eu falo porque eu já ganhei processo assim, uns 4 ou 5 já. E em um caso específico, que é de amigo meu, o pai é amigo meu, mala pra cacete. E agora eu posso falar que ele não vai estar assistindo, ele não é do direito. E o pai dele, que já é falecido, que ficou muito puto, porque os avós ficam muito felizes, né? O filho faz filho na rua e depois vem a ação contra os avós. Eles adoram, né? Conhece alguém que gosta? Não. Acontece que a responsabilidade avoenga não é só dos avós paternos, é dos avós. No meu caso específico desse cliente meu, na verdade nem cliente, porque eu fiz pro bono, pior de tudo foi isso, é que eu falei, não, peraí. O juiz deu a liminar, obrigando o pai do meu amigo, porque ele era servidor público, a mãe não é burra, né? Já descontou direto 30% do salário dele, senhor de idade na época, já, né? PM ele, dava 2 pau de pensão. A mãe ficou, ó. Agora ela passou a ficar em dia com o salão, unha de fibra, não, como que é mais chique? É de fibra ou de gel mesmo? Lembra aí? Fibra, começou a ficar, e aí, né? O meu amigo mala, que já não pagava de malandragem, ficou bravo também. E ele ficou bravo porque o pai dele ficou em cima, não, isso, pô, né? Falei, não, calma, que você vai ver essa alegria dela acabar. Eu vou acabar com a alegria dela já. Da defesa. Como assim? Espera. Você deixa. Beleza, pensão aí de 30% em cima do salário do avô paterno. Ok, bacana. Só que o senhor tem que mandar descontar 15% lá do avô materno.
que por acaso é servidor público também. Aí o juiz, que legal. Para de descontar 15, 30, desconta 15, ofício lá para a gestão, desconta 15 aqui também. Rapaz, quando o avô materno viu o primeiro desconto, porque isso aí foi liminar, né? Então ele nem ficou sabendo dessa. Primeiro descontou, depois que citou ele, rapaz, chegou na audiência de conciliação, estou fazendo aqui para deixar ela entretida, né? O pai da mãe, quase isso, mas xingou ela de pip, e pip, e pip, e pip, e xingou o meu amigo, que é o pai, de pip, e de mais de pi também. Só não xingou o avô, porque na PM ele era hierarquicamente superior, era maior. E aí defendeu, né? Nós dois estamos aqui, agora esses dois vagabundos, sem vergonha, e nós temos que pagar. Resumindo, o bicho pegou. No alimentos, cabe chamamento ao processo. Tá? Só lembrar de responsabilidade avoenga. Vamos conferir, aqui nesse aqui meu não tem, mas está lá no meu artigo 1698, vai falar de responsabilidade avoenga aí. Beleza? Tranquilo? Só para relembrar. E de novo, chamamento ao processo lá no CDC, tá? Tem lá também, tá lá no artigo 101, 2 e 132 do CPC também, lá no CDC cabe, que nós vamos ler rapidinho aqui, 132 do CPC. Beleza aí, gente? Vamos lá, como é que caiu? A questão aí, exame 30. Exame 30. Como é que caiu? E essa questão aqui ficou fácil agora. Se você errou ela no exame 30, você não pode errar ela hoje. Se você errou ela, você não pode errar mais. Porque agora nós acabamos de falar. E domingo que vem, novamente, se errar isso aqui e eu ficar sabendo, o bicho vai pegar para o seu lado. Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar um apartamento, disponibiliza-se ser seu fiador, trouxa. Abre e fecha parênteses. No contrato de locação. Abre parênteses, trouxa. Fazendo constar nele cláusula de benefício de ordem. 1 ano e meio após a assinatura do contrato, Daniel é citado em ação judicial visando a cobrança de aluguéis atrasados. Trouxa. Ciente de que Joana possui bens suficientes para fazer frente à dívida contraída, Daniel consulta você, como advogado, sobre a possibilidade de Joana também figurar no polo passivo da ação. Diante do caso narrado, assinale a opção que apresenta a modalidade de intervenção de terceiros a ser arguída por Daniel em sua contestação. A. Assistência. B. Denúncia na lide. C. Chamamento ao processo. D. Nomeação, autoria. A, B, C ou D? Ficou moleza agora, né? Agora. Olha lá. Esse aí foi só para confundir vocês. Só para ferrar. O benefício de ordem é mais lá nos outros fiadores ou devedores solidários, etc. Aí tem benefício de ordem. Primeiro fiador, segundo fiador, terceiro fiador, etc. Ou fiança parcial. Aqui, no caso, não, só tinha ele. Aqui foi só para sacanear. E aí, como é que está lá? Resposta, letra C, sem. E a senhora errou essa aqui, né? Acertou? Achei que tivesse errado. Letra C, artigo 130. Mais uma questão, gente. Letra, como eu venho falando para vocês de início. Letra do Código. É admissível o chamamento do processo requerido pelo réu do afiançado na ação em que o fiador foi réu. O Daniel, pelo que nós narramos aqui, é perceptível que ele é o que tinha din-din. O locador, o quê? Eu vou entrar a cobrar o aluguel de quem está na merda? Não, eu vou cobrar do Daniel. Bem simples. Tranquilo? E ele chama o processo a locatária. Tem mais. Percebam o seguinte. Exame 30. Aí. Exame 30. 2019. Exame 28. FGV gosta de chamamento ao processo? Gosta, né? Exame 31, pela sequência, não deve cair nenhuma. Mas se cair, fiquem espertos. Vamos lá. Felipe, a fim de cobrar dívida proveniente de contrato de mútuo firmado com a Aline, ajuizou demanda de conhecimento em face de João Alberto, fiador. Surpreendido pela citação, João Alberto procura no mesmo dia um advogado.
Diante de tal quadro, assinale a opção que apresenta a medida mais adequada a ser adotada pelo advogado para obter a responsabilidade de Aline. A responsabilização de Aline. A. Realizar o chamamento ao processo de Aline. B. Efetuar a denunciação da lide de Aline. C. Sustentar a ilegitimidade passiva de João Alberto na medida em que, somente após eventual tentativa mal sucedida de responsabilização de Aline, João Alberto poderia ser demandado. D. Não promover a intervenção de terceiros e aguardar a fase executiva, momento em que deverá ser requerido o benefício de ordem, de modo que os bens de Aline serão executados antes de João Alberto. Essa aqui ficou moleza agora, né? Letra A, de novo, mesmo artigo, fundamento da questão, mesmo artigo e mesmo inciso. 130, ficou moleza agora, né? Ficou fácil. Então, bora. Tem outra? Ah, não, mas aí está exame 30, mas não é exame 30 essa aqui, não. Essa aqui, erro de digitação ali, eu acho que é o exame que teve reaplicação em Salvador. Eu lembrei aqui agora. Foi um erro meu aqui de digitação aqui. Não é exame 30, não. Vamos lá. Alessandra é fiadora no contrato de locação do apartamento de Mariana. Diante de inadimplemento de vários meses de aluguel, Marcos, locador, decide ajuizar a ação de cobrança em face da fiadora. Alessandra, em sua defesa, alegou que Mariana também deveria ser chamada ao processo. Com base no CPC, assinale a afirmativa correta. A. O fiador se compromete com a dívida do afiançado, de modo que não pode exigir a sua participação na ação de cobrança promovida. B. Sendo certo que Alessandra não participou da relação jurídica existente entre Mariana e Marcos, permite-se o chamamento ao processo do locatário a qualquer tempo. C. Incorreta a atitude de Alessandra, pois o Instituto apta a informar ao juiz o real devedor da relação e a nomeação à autoria. D. Alessandra deve viabilizar a citação de Mariana no prazo de 30 dias sob pena de o chamamento do processo ficar sem efeito. E aí? D de dado? E aí? Essa nós não comentamos, então ela está mais chatinha. Letra? Você foi na D, resposta certa. Resposta certa, deixei para comentar aqui, justamente aqui, ó. Artigo 131, nós comentamos as regras gerais. Esta aqui está no artigo 131, o chamamento ao processo. A citação deve ser promovida, ó. A citação daqueles que devem figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento ao processo. Beleza? Letra D, essa que caiu em 2016. Eu falei exame 30, tá certo, exame 20, cara, eu que li errado aqui, perdão. Ok, gente, vamos lá. Outra que a FGV gosta. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ótimo. Para quem não lembra, é só fazer uma retrospectiva histórica. O incidente passou a existir no novo CPC, mas o primeiro instituto que trouxe esse incidente foi na proteção dos consumidores, lá no CDC de 1990. Depois, em 2002, o Código Civil abrigou também a incidente de desconsideração. E agora, por último, o Código de Processo Civil estabeleceu o incidente, que é uma intervenção, desde 2015 para cá, uma nova modalidade de intervenção de terceiros, que é a desconsideração da personalidade jurídica, está lá no artigo 133 a 137. O que é o desconsideração? Eu acho que boa parte de vocês já sabem. Simplesmente quando a sociedade, abusa da personalidade jurídica, causando prejuízos, é possível você desconsiderar essa personalidade jurídica e atingir a personalidade jurídica da sociedade empresarial, né, ou associação, o que for, e atingir a pessoa dos sócios. E a desconsideração inversa, vamos falar já. Né? Então, toda vez que a personalidade jurídica for um entrave, ela for um obstáculo para a responsabilização, a pessoa jurídica está sendo, a sociedade, a pessoa jurídica está sendo usada como um entrave, como um obstáculo para que o autor consiga a sua indenização ou restituição, o seu direito, e isso fica caracterizado nos autos, então o requerente pode dar entrada nesse incidente para desconsiderar a personalidade jurídica e, a partir do momento, passar a atingir as pessoas
físicas dos sócios, né? Sempre que isso for atos praticados em descumprimento da função social da empresa, coisa que acontece sempre. Então, o conceitinho, vocês já sabem bem, porque na prática isso aqui hoje é bem usado na Justiça do Trabalho, inclusive, isso já é usado até de ofício. O próprio juiz, como lá a execução anda de ofício, o próprio juiz já determina, não precisa nem de requerimento na Justiça do Trabalho, de tão rápido que o trem está lá, né? Vamos lá, nós temos requisitos. Mudou? Na reforma trabalhista? Não pode ser mais via ofício. Agora somente Requerimento. Reforma trabalhista, eu não estou muito atualizado, porque não é muito a minha área. Vamos lá. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Requisitos. Nós temos a teoria maior da desconsideração, que é o artigo 50 lá do Código Civil, tá? Que exige o quê? Insuficiência patrimonial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial por meio de fraude ou do abuso de direito. A teoria maior de desconsideração está no Código Civil, gente, exige insuficiência patrimonial, ou seja, dívida maior que patrimônio responsável e prática de atos com desvio de finalidade ou confusão patrimonial por fraude. É o famoso cara empobrecer a pessoa jurídica e enriquecer a pessoa física, ou confundir as duas, né? Teoria menor. A teoria menor da desconsideração é o artigo CDC, lá do artigo 28 do CDC, e a Lei 9.605, lá no meio ambiente. Lembrando, isso aqui pode cair lá também no direito ambiental, tá? A personalidade jurídica deve se representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. No CDC, a teoria é menor. Bastou, prestem atenção, no CDC, se isso cair na sua questão de consumidor, se aplica a teoria da desconsideração. Ou seja, bastou a pessoa jurídica for um obstáculo que o juiz desconsidera. No meio ambiente, mesma coisa. Já relação civil, artigo 50. Nós temos que ter, olha a diferença de um e outro, nós temos que ter patrimônio suficiente e o desvio de finalidade. Ok? Tranquilo? Precisa de ação autônoma? Não. É incidental, tá? Desconsideração inversa. Está no parágrafo, está no artigo, deixa eu ver aqui, no 132? Não. Perdão, não é 132, não. No 100 e... o parágrafo 2º do 133. Desconsideração inversa da personalidade, que é o caminho ao contrário, tá? Como assim? Aqui é pessoa jurídica quebrada e pessoa física rica. Então, aqui, ó. Perdão, ao contrário, né? A pessoa física quebrada, ele mantém a pessoa física quebrada e a empresa está bufando de grana. Então, é o inverso. Então, o objetivo é atingir os bens da própria sociedade em razão das obrigações contraídas pelo sócio, desde que da mesma forma da desconsideração tradicional, sejam preenchidos os requisitos legais, teoria menor ou maior. Então, aqui faz o contrário, é inverso ao contrário. O cara mantém a pessoa física quebrada e a pessoa jurídica dele está rica. Ele não responde às obrigações pessoais, né? A execução contra ele não dá efeito na pessoa física, enquanto a pessoa jurídica está cheia de grana. Beleza? Hipótese de admissibilidade. É o 134 e o artigo 163. Em todas as fases do procedimento comum, inclusive execução, e nos juizados especiais. Beleza? Não, ao contrário. A pessoa física está quebrada. Não tem patrimônio, só que ela é sócio da empresa e a empresa está muito bem, obrigado. E ele não paga ninguém porque ele alega, não, eu não tenho bem. Você vai dar um bacen-juros na conta dele, sai o extrato lá de um emoji chorando, né? Um emoji chorando. Você vai na conta da empresa, só que você não pode ir porque é obrigação pessoal dele e ele é sócio de uma empresa cheia da grana. Ele mantém o dinheiro na pessoa jurídica e deixa a pessoa física quebrada. Aí você faz a desconsideração inversa. Beleza? Você quebra a pessoa para chegar no sócio, na empresa. Como caiu? Exame 28 de 2019. Se vocês perceberam, exame 28 caiu uma questão de chamamento ao processo e outra de desconsideração. De 7 foram 2 questões de intervenção de terceiro. Só para vocês verem como que a FGV gosta do assunto de intervenção de terceiro. Vamos lá.
A Mauri ingressou com ação ordinária em face de Mercadinho dos Suínos Limitada, em decorrência do consumo de alimento inapropriado vendido pelo réu. O pedido foi julgado procedente de decisão transitada e julgada, condenando a pessoa jurídica ré a indenizar o autor em R$10.000. Na fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens penhoráveis pertencentes à sociedade, razão pelo qual o juízo competente decretou de ofício a desconsideração da personalidade jurídica, penhorando um automóvel pertencente ao Flávio, sócio majoritário da sociedade ré. Diante de tal cenário, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A decisão está correta, pois o CPC admite a desconsideração da personalidade jurídica independentemente de requerimento da parte interessada. B. A decisão está incorreta diante da necessidade de requerimento da parte para que haja desconsideração da personalidade jurídica, a qual possui natureza jurídica de processo autônomo. C. A decisão está incorreta, pois a desconsideração da personalidade jurídica exige cumulativamente o requerimento da parte interessada em instauração do incidente nos termos do CPC. Letra D. Não é admissível a desconsideração da personalidade jurídica à luz do CPC. A, B, C ou D? Isso está fácil. C? Beleza. Sem maiores dúvidas. É o artigo 133. Caput. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Então, a decisão está incorreta. Não pode de ofício, tem que ter requerimento. E é instaurado um incidente, não é demanda própria. Beleza? Ah, tem mais um. Esse é mais antigo, exame 22. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi requerida em um processo de execução por título extrajudicial. O advogado executado manifestou-se contrariamente ao pedido sobre a alegação de cerceamento de defesa de seu cliente. Somente cabendo a desconsideração se requerida em ação de conhecimento ajuizada especificadamente contra o sócio da sociedade empresária devedora. Sobre a argumentação acima, assinale a afirmativa correta. A. Procede, porque o pressuposto para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é sempre a conduta ilícita do sócio perpetuada por meio de personalidade da pessoa jurídica. Portanto, é imprescindível a demonstração cabal de culpa em ação de conhecimento. B. Procede, porque o requerimento de instauração do incidente de desconsideração deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, dentre eles o desvio de finalidade da pessoa jurídica, que só pode ser feito em ação de conhecimento, onde estarão preservados contraditório e ampla defesa. C. Isso aqui eu já coloquei com o gabarito, né? Estou lendo aqui. O erro meu de digitação. C. Não procede porque, ao contrário de afirmado pelo advogado, o incidente de desconsideração só é cabível no cumprimento de sentença e na execução de título executivo extrajudicial, pois no processo de conhecimento a desconsideração pode ser decretada a sentença de mérito. Letra D, que é correta, é erro meu, não deu nem para brincar com vocês. Né? Não procede porque o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Já, aqui eu dei um errinho, né, já com o gabarito. Né? Letra D é a resposta certa, gabarito letra D. Artigo 134 responde com clareza mais uma questão que responde só com a leitura do CPC. Ótimo. Já terminando, já praticamente, a gente terminar, a gente vai conseguir, deixa eu só ver aqui, conferir, vamos conseguir terminar, amigos curiae. Não caiu no exame da ordem, já tinha falado para vocês, ainda não caiu, mas pode cair a qualquer momento. O que nós temos aqui? Amigos da corte, gente. Artigo 138 lá do CPC. O que é o conceito? Simples. É uma intervenção processual, né, que visa democratizar o debate nas decisões do Poder Judiciário. O amigo da corte é uma intervenção específica lá, gente, para os tribunais, basicamente. TJ, TRF, os tribunais superiores e o STF. Aqui, o amigo da corte, ele não tem um interesse jurídico direto, ele tem um interesse jurídico de auxiliar o debate do Poder Judiciário. Nós vamos lembrar aqui, por exemplo, lá na DPF 54, por exemplo, falando um pouco de constitucional, na DPF 54, que falou lá do aborto de feto anencéfalo, teve a participação
não foram só, depois entraram lá diversas associações, confederações de médicos, de psicólogos, igrejas, todas entraram e participaram dos debates, teve até audiência pública pelos debates para discutir a decisão do STF lá, que no final teve a decisão que definiu sobre o direito à vida e sobre o aborto e tal. Nós tivemos, então, o amigo da corte, ele tem essa função de auxiliar o judiciário. Ele não é uma intervenção de terceiro diferente. Ele não tem um interesse jurídico naquilo que está se discutindo. Ele tem um interesse jurídico no assunto e ele vem atuar para ajudar o poder judiciário quando decidir. Quais são os requisitos? 1, a relevância da matéria discutida, né? 2, a especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia. Esse exemplo da DPF 54. Nós tínhamos o tema direito à vida, aborto. Nós temos aí interesse, aí nós temos N interesses. Nós temos interesse das feministas, nós temos interesses médicos, psicologia, nós temos interesses religiosos. Teve todo mundo nessa discussão lá do direito à vida da DPF 54. Todos eles entraram porque a matéria era relevante? Lógico. A matéria específica e repercussão social? Até hoje. Né? Quer fazer um teste? Põe no seu Facebook aí, ó, sou a favor do aborto ou sou contra o aborto. E deixa público. Vai aparecer aquele amigo seu do Instagram, você não crê em Deus, você é uma herege. Do outro lado vai aparecer você, enfim, né? Você que apoia aquela discussão que vocês já sabem aí, acabamos de sair de uma eleição e esse assunto dominou. Faz esse teste, tem relevância social. E 3, representatividade adequada do postulante amigos curiae. Quem pode ser o amigo da corte? O amigo da corte tem que ter, ele tem lá nos nossos maiores exemplos é lá do direito constitucional. Então, o assunto, por exemplo, direito à vida, quando a gente coloca, da DPF 54, quem participou? Conselho Federal de Medicina, Associação dos Bispos do Brasil, Confederação dos Ministros Evangélicos, Confederação, Conselho de Psicologia, né? Então, o que acontece? O amigo da corte ele tem que ter uma representatividade adequada. Não pode ser, por exemplo, vamos estar discutindo lá, vamos dar um exemplo, que já aconteceu, amigos da corte, numa ação tributária, a questão dos pneus importados, né? A Associação dos Lixeiros de Cuiabá quer entrar com amigos da corte numa ação discutindo direito tributário no STF sobre importação de pneus usados. Tem alguma coisa a ver um com o outro? Agora, a Associação Nacional dos Fiscais de Tributos. Tem, não tem? Então, tem que ter aquele que pretende ser amigo da corte, ele tem que ter uma representatividade adequada. Ele tem que ter intimidade com aquele assunto. Porque o amigo da corte ele vem para ajudar a debater. Então, tem que ser uma pessoa qualificada. Lembrando que o amigo da corte pode ser pessoa física ou jurídica. Um grande doutrinador pode entrar. Um grande médico, etc., cientista, etc. Vamos lá. E interposição de recursos, né? Nós temos aqui o momento da intervenção. O CPC, aqui, ó, procedimento de intervenção, temos espontâneo e provocado. O tribunal pode provocar ou a pessoa, de forma espontânea, se coloca. Geralmente, da forma espontânea aqui, geralmente são os sindicatos, tá? A profissão. Os sindicatos aí, principalmente sindicatos de servidores públicos, danado a entrar com amigos da corte nas questões de serviço público, de funcionários, de servidores públicos, né? E questões de saúde também, e aí por temática. Então, aí tem espontâneo. Ou pode ser provocado. O tribunal provoca. Momento da intervenção. O CPC não traz o momento. O STF entende que pode até inclusão do processo na pauta de julgamento. Não caiu na OAB, então fica aí a informação. Interposição de recursos. Cabe recurso aqui, tá? A decisão que solicita ou admite a intervenção é irrecorrível, está no artigo 138. Não tem recurso. A decisão que não admite é recorrível. Por agravo de instrumento, se for decisão de juiz de primeiro grau, que é bem raro isso acontecer, mas é um agravo de instrumento, porque é decisão interlocutória. B, agravo interno, se decisão monocrática de relator. E C, recurso especial, se for decisão dos tribunais de justiça ou TRF. Tranquilo? Primeiro grau, se for decisão que não admitiu juiz de primeiro grau, decisão interlocutória, agravo de instrumento. Se for decisão
decisão monocrática no sede de um tribunal, o agravo interno. Vamos falar de recurso à tarde. Vamos correr para falar de recurso. C, recurso especial se for decisão colegiada do TJ ou do TRF. E 3, cabe embargos de declaração, está no 138, parágrafo 1º, e recurso extraordinário especial da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas aqui. Também cabe. Beleza, gente? Não tem questão aí, tá? Não tem questão. Então, não caiu ainda, tal. Que é a nossa hora aí? 11h50? Então, vamos 10 minutos mais cedo, a gente começa 10 minutos mais cedo. Pode ser, gente? Porque assim eu não começo o assunto, que nós vamos entrar num assunto aqui, não vamos fazer um voo panorâmico aqui, num procedimento comum dos principais assuntos. Então, a gente sai para almoçar, a gente volta 10 minutos mais cedo, 13h50 a gente retorna, começa. Beleza? Jóia, gente. Então, bom almoço para vocês. Não vão inventar de comer feijoada, buchada, né? E comida pesada. Come um franguinho grelhado, por gentileza, tá? Folha, uma couve, uma alface, e vem levinho para a tarde. Porque à tarde o assunto vai ser um pouco mais pesado. Clique lá